Você já ouviu falar que contra fatos não existem argumentos? Pois é, o tema que nós vamos estudar hoje no nosso devocional diário da The Holiness é fatos e evidência. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, o tema de hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. Estamos todos os dias aqui aprendendo mais um pouco da palavra de Deus através desses devocionais diários. Uma escritora americana chamada Doris Kearney Goodman, nome bem difícil, né? Ela queria escrever um livro sobre um grande homem para os americanos, que era Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um grande presidente dos Estados Unidos que fez grandes proezas. Na época que ela queria escrever o seu livro, já havia no mercado americano cerca de mais de 14 mil títulos de livros falando desse grande homem. Então ela ficou preocupada, dizendo: o que eu vou escrever sobre ele que outros já não tenham escrito? Naquele momento surge-se uma ideia, e ela escreveu um livro chamado Equipe dos Rivais, Equipe Rivais do Grande Presidente Abraham Lincoln. Então isso chamou a atenção, e ela ganhou aí uma fama muito grande, a ponto da gente estar citando essa mulher aqui. Assim também João, quando ele escreveu o livro O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, quando ele escrevia este evangelho, ele colocou alguns milagres, de Jesus, ele colocou algumas coisas mostrando a divindade de Jesus, mostrando a sua, como que se diz? Mostrando a deidade de Jesus e mostrando que Jesus é Deus, que Jesus era Deus. Ele finaliza o seu livro dizendo o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo de número 21, ele encerra o seu livro dizendo assim, todas as coisas que Jesus fez. Tem muitas coisas que não estão escritas neste livro. E se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez, os livros do mundo inteiro não daria conta. Foi o que ele finalizou. Mas ele diz assim, mas eu escrevi esses livros, eu escrevi esses testemunhos apenas com o intuito de mostrar que ele, Jesus, é o Cristo, que ele, Jesus, é o Filho de Deus, que ele, Jesus, é Deus. E contra fatos não existe argumento. Este foi o intuito de João escrever o Evangelho, o seu livro, mostrando que Jesus era Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Esse foi o intuito maior. Então, contra fatos não existe argumento. Mas vamos para frente? Na nossa leitura diária da Bíblia Sagrada, nós hoje estamos no livro de Levítico, capítulo de número 13. Hoje é apenas o capítulo de número 13, que tem cerca de 59 versículos. Mas o que eu achei interessante nesse capítulo, do começo ao fim, vai falar sobre algumas doenças que deveriam, quando alguém tivesse uma determinada doença, deveriam procurar o sacerdote e mostrar a sua pele. Ali a Bíblia vai trazer sobre as enfermidades contagiosas. Eu vi nesse texto o nosso Deus como um Deus preocupado com a saúde do seu povo. As enfermidades veio por causa do pecado. As enfermidades só existem por causa do pecado, por causa da desobediência, Então Deus, ele se preocupa com a saúde do seu povo. Então ele manda que o povo, quando você tiver uma mancha na pele, levante-se, vá até o sacerdote vai examinar. Então o sacerdote estava preparado para ver aquela ferida, aquela mancha na pele, e o sacerdote dizia, olha, é lepra, ou não é lepra, olha, é apenas uma mancha, não é uma mancha, olha, é sarna, E qual era o intuito disso? Era que o sacerdote separava aquela pessoa, isolava aquela pessoa, durante um determinado período, 7 dias, outros 14 dias, então a pessoa voltava de novo, o sacerdote olhava e dizia para ela se ela já estava boa ou não. Qual era o intuito maior disso? É que Deus se preocupava tanto com o povo que ele não deixava um contaminar o outro. Quando alguém estava enfermo, procurava o sacerdote dizia, você está enfermo, você está com lepra. Então aquela pessoa se isolava, não deixando essa enfermidade passar para os demais da sociedade. Era como se o sacerdote fosse o médico naquela época.
O sacerdote, ele apresentava tanto a oferta em sacrifício pelo pecado, quanto também pela vida física. Era o sacerdote que velava e que prestava atenção nessas duas áreas das pessoas, tanto a área espiritual quanto a área física. Hoje também aqueles que têm um papel sacerdotal no ministério, ele também tem que velar pelas almas das pessoas, orando e sempre apresentando e intercedendo por elas a Deus, e muitas vezes também na área física. Às vezes nós recebemos pessoas que querem alguma ajuda na área física, e a igreja não pode se recusar a isso, porque para isso é que nós fomos chamados. Mas vamos para frente. Aí o que eu achei interessante, né, é que para você que está perdendo os cabelos, né, a sua cabeça já está perdendo alguns fios de cabelo, eu quero lhe dar uma boa notícia. Não fique preocupado, porque não é lepra, não é sarna, não é nenhuma dessas enfermidades de Levítico 13, né? É na verdade calvície. E o nosso Deus também falou isso aqui no livro de Levítico, capítulo de número 13, versículo de número 40. Olha, quando chegar alguém perante o sacerdote e mostrar que os cabelos começou a cair, mas não existe nenhuma mancha na cabeça, o sacerdote declarará que isso está iniciando uma calvície. Eu acho muito interessante isso, né? Então, por falar em lepra, até hoje ainda existe lepra, ainda existe hoje a hanseníase, né? Mudou apenas de nome, enfeitou um pouco. Mas eu tive um amigo que trabalhou comigo há muito tempo, ele foi inclusive encarregado meu, Paulo Diani. Ele já partiu para a eternidade. Paulo Diani, ele comentava, ele era mineiro, e ele comentava que naquela época, quando ele era criança, eu acho que uns 100 anos atrás, quando ele era criança na cidade de Minas, ele disse que tinha muitos leprosos lá. E os leprosos, eles, quando via o padeiro naquela época vendendo pão pelos bairros, vendendo pão nas caatingas daquela época lá, diz que o padeiro vinha ou numa mula, no jumento, ou numa bicicleta, e via aquelas pessoas de longe, né, que eram os leprosos, e eles gritavam para o padeiro: leproso, leproso, não venha. Aí o leproso, o padeiro não chegava até eles, mas eles diziam para o padeiro que eles queriam comprar pão. Então eles diziam para o padeiro: olha, eu quero 10 pães. O padeiro deixava aqueles pães ali, e ele levava uma moeda até ali, tá? E o padeiro não pegava naquela moeda. Então o leproso colocava a moeda dentro de um pote com álcool, dentro de um pote com algum tipo de desinfectante, né? Alguma coisa assim, para limpar aquela lepra, né? Eu achei bem interessante o respeito que os leprosos tinham para não contaminar outras pessoas. E isso, nada mais, nada menos, veio do próprio Deus. Vamos para frente? Agora nós estamos no livro de São Mateus, capítulo número 26. Ontem nós chegamos ali, Jesus estava lá no Monte das Oliveiras, orando com os seus discípulos. Hoje intensifica esta oração, né? A Bíblia diz que ele orava e voltava perante os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele dizia: vocês não puderam velar comigo nenhuma hora? Vocês precisam orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quero fazer uma aspa aqui. Há muita gente que usa esse versículo de que a carne é fraca para pecar. Nós precisamos ter o entendimento: já que a carne é fraca, eu preciso buscar mais o Senhor. Já que a carne é fraca, eu preciso consagrar mais. Já que a carne é fraca, eu preciso prestar mais atenção, vigiar mais, orar mais, jejuar mais, consagrar mais, e dizer para essa carne que Deus, os céus, é mais importante do que ela. Tá bom? Então não é arrumar desculpa: a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca. Eu congreguei num determinado local e 2 homens saíram juntos de motos. 2 homens saíram juntos de moto. Os 2 crentes. E quando um voltou, infelizmente, ele disse para o pastor daquela igreja: ô pastor, eu quero a minha disciplina. Por quê? Hoje eu caí. Caiu com o quê? Já entendeu? Aí ele disse: mas por quê? Ele disse: ô irmão, a carne é fraca. Então vigie, já que a carne é fraca, fortaleça o espírito, para que o espírito possa vencer a carne. Mas vamos para frente. Aí a Bíblia diz que Jesus estava lá, e a oração dele era: Pai, passa de mim esse cálice. Volta de novo e disse: Pai,
se não for possível passar de mim esse cálice, faça-se a tua vontade. Levanta-se da oração e diz para os seus discípulos: levanta, vamos, porque o homem, o nosso inimigo que vai entregar, estará aí. E quando ele acabou de dizer essas palavras, Judas se apresentou com alguns homens: prende Jesus. Termina aí, amanhã não tem mais. Prenderam Jesus. Jesus agora vai preso. Mas antes, vamos voltar um pouquinho antes, né? Eu acabei esquecendo, pulando um pouco aí desse texto aí de Mateus 26, é que quando Jesus vai para o monte orar com Pedro, Tiago, João e os demais discípulos, né? Judas já tinha ido lá buscar o dinheiro, né? Aquelas 30 moedas de prata. E Jesus disse: olha, ainda hoje vão ferir o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Ainda hoje todos vocês vão me abandonar. Aí Pedro levanta e disse: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Aí Jesus disse: Pedro, não cantará o galo ainda hoje. O galo não cantará e você vai me negar 3 vezes. Lá na frente a gente vai ver esse episódio desenvolver. Aí Pedro disse: não, ainda que me mate, eu não te negarei. Aí os outros apóstolos disseram: nós também estamos juntos, né? Nós não vamos te negar. Aí chega Judas naquele momento, prende Jesus. Jesus agora está preso. Vamos ver o desenrolar nos próximos capítulos. Grande abraço, Deus te abençoe, a você, a sua família e ao seu lar. Amanhã temos mais devocional.